Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos para algumas reflexões que se fazem necessárias no nosso existir. Então, agradecemos muito a companhia de todos. Já estão aqui chegando, marcam o nosso horário e graças a Deus podemos estar juntos. Terezinha, Célia, Ana Clara, a Tânia, Terezinha Nery, Sueli, olha, Júlio, é muita gente. E nos perdoe, Vera Madei, nos perdoe se às vezes, Branca, não conseguimos dizer o nome de todo mundo, Valéria, Silvia Tobias, Marquinhos, muitas vezes não conseguimos, Eliane, o Batuba aqui sempre presente. Nós agradecemos e às vezes não conseguimos dar toda a atenção que gostaríamos. Essas letras passam muito depressa diante dos nossos olhos e não podemos nos concentrar em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A gente até tenta, mas nem sempre isso é possível. Então, meus amigos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade, por esse momento de estarmos juntos, refletindo boas palavras, bons pensamentos, pensamentos de esperança, verdades incontestes que Jesus nos trouxe. Que Deus nos permita ter uma noite festiva para os nossos corações e iluminativa das nossas consciências. Com a ajuda dos amigos espirituais, sabemos bem que estaremos então assistidos, iluminados, intuídos e inspirados para as melhores reflexões que haveremos de levar para as nossas vidas. Assim, hoje é a noite que nós chamamos da Noite da Água Viva, porque se lembram, né, que eu ganhei um pequeno cântaro de barro, uma bilha, e dentro estavam as palavras de Jesus. Era algo que poderia parecer tão pouco, mas para nós significou muito. E dessas palavras de Jesus, Eduardo, boa noite, Fernanda, dessas palavras de Jesus tiradas da obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, é que nós temos feito as nossas reflexões. Dilza, boa noite. Então, nós estamos no capítulo 5, quando Jesus reúne aqueles que ele selecionou para serem os seus discípulos, os 12 primeiros, aqueles que estariam mais próximos dele, que receberiam mais orientações, mais diretas da palavra dele, da presença dele. E estes espíritos que ali se encontravam, já preparados para isso, mas no entanto, por estarem na carne, no mundo carnal, Denise e Vladimir, boa noite, por estarem no mundo carnal, estão sujeitos à influência da matéria, à influência do meio. Todos nós estamos, quando reencarnados, sujeitos a tudo isso, embora como espíritos e seres imortais que somos, tivemos uma programação reencarnatória, tivemos compromissos assumidos, estamos aqui e que Deus nos ajude a estarmos dando conta verdadeiramente dos nossos compromissos, mas sujeitos à matéria de todas as formas. Nós sabemos que às vezes elas nos influenciam e perdemos o rumo, não sabemos bem que caminho tomar, nos deixamos envolver pela materialidade. Jane, Márcia, boa noite. Maria Benedita, boa noite. Nós, então, nestes momentos que Jesus reúne os 12 na casa de Simão Pedro, ele começa a orientar para o trabalho que eles iriam desenvolver, a tarefa. Qual a tarefa que eles deveriam desenvolver, que Jesus solicitava de cada um deles. E na semana passada, nós vimos de início as tarefas que a orientação que ele dava, mas assim, no comportamento pessoal. Ele falava da questão de não usar ouro, ele falava de não seguir a estrada larga, que era mais fácil, mas também aquela que nos conduz a maiores erros. Ele falava de que não penetrássemos em centros de discussões infrutíferas. Então ele orientava mais um comportamento pessoal daqueles seus primeiros trabalhadores. A partir de hoje, iniciando as nossas reflexões de hoje,
E dentro desse capítulo 5 mesmo, das suas palavras com os seus discípulos, nós vamos ver orientações para o trabalho. Mais especificamente, agora ele fala aos seus como verdadeiros trabalhadores e o que deveriam fazer, que conta deveriam dar. Então ali ele nos diz o seguinte, que em qualquer cidade ou aldeia que eles entrassem, porque eles iriam sair 2 a 2 e buscar outros caminhos, levando aqueles ensinos, aquela proposta de um reino dos céus, de um reino de amorosidade, enfim, a boa nova que Jesus trouxe a respeito desse reino dos céus, que é a proposta divina para todos os seus filhos. E ele disse, em qualquer cidade ou aldeia que forem penetrar, que chegarem, procurai saber quem deseja aí os bens dos céus. Então, um cuidado que Jesus fala aos seus trabalhadores. Onde você chegar com a proposta de levar um conhecimento, um ensino, uma ajuda, procura primeiro saber, dentre esta população que ali se encontra, quais são aqueles que verdadeiramente desejam, os que desejam os bens dos céus, porque era esta a proposta deles. Eles iriam falar de coisas espirituais a um povo ainda muito preso à materialidade. Então ele dizia, olha, primeiro olhe quem quer saber das coisas dos céus. Com referência a isso, certa feita, Jesus diz a eles, não atirem pérolas aos porcos, porque eles vão chafurdar sobre elas. Para os porcos, dentro do seu chiqueiro, pérolas não tem valor nenhum. Então, quando ele diz não atire pérolas aos porcos, porque seria perder uma possibilidade, perder ali uma condição de aproveitamento. Eles não saberiam o valor daquelas pérolas. Então, não atire, porque eles iriam amassar tudo aquilo no lodo sem dar o seu valor. Assim também para os seus ensinos, para as suas palavras, porque elas falavam de um Pai Celestial. Elas falavam de uma condição de vida espiritual. Então, pergunte primeiro quem está interessado nisso. Eu costumo dizer que é como acontece aqui conosco. Quem está interessado no tipo de reflexão que estamos fazendo? Só os interessados participarão. Para outros, olharão e não têm o menor interesse e não tirarão proveito. No entanto, os interessados se dispõem a ouvir, a refletir, a questionar, a participar, a incorporar na própria vida. Por isso ele dizia, procure saber primeiro os que aí desejam os bens dos céus. E sabendo quem desejava ter esse conhecimento, essa ajuda, ele dizia, reparti as bênçãos do evangelho com os que sejam dignos até que vos retireis. Aí é para fazer um trabalho incansável. Tem aquele que quer, tem aquele que gosta, tem aquele que deseja, tem o que está buscando, tem o que aceita. Então, vamos repartir os bens, as bênçãos do evangelho. São as bênçãos do conhecimento dessas novidades que Jesus trouxe, dessa lei do amor, da imortalidade, da possibilidade de comunicabilidade. Jesus falou de tudo isso, das curas, da ajuda em todos os níveis. Ele disse, olha, vamos repartir essas bênçãos, porque são bênçãos para nossas vidas. E gostamos de repartir, mas é lógico que só vamos repartir com quem deseja também. Porque senão é aquele ditado popular, malhar em ferro frio, perder tempo com aqueles que não estão verdadeiramente interessados. E ele diz, vamos repartir com os que sejam dignos. Dignos, estão interessados, estão dispostos a mudar o caminho
Então são dignos da atenção, são dignos do cuidado, são dignos de estender as mãos até que vos retireis. Quer dizer, todo o tempo, aquele que tem um pouco mais tem a obrigatoriedade de transferir, de repartir com os seus, com aqueles que dele estão próximos, tudo que ele tem no conhecimento da boa nova de Jesus. Então não é para ser econômico nisso, com os que assim desejarem, sejamos fartos. E ele diz a eles: ao entrar numa casa, saudai-a com amor, porque era muito comum à época do Cristo os viajores entrarem nas casas. Ali eles recebiam a água, um alimento. A hospedagem fazia parte da lei que regia o comportamento social do povo judeu. Então eles tinham por hábito hospedar o caminhante, o viajor. Mas ele dizia de como o viajor, que seriam os seus, deveriam se comportar. Ao chegar numa casa, saudai-a com amor. Aí a gente vê uma expressão, por exemplo, do anjo Gabriel, quando ele se aproxima de Maria, na casa de Maria. E a expressão que ele usa é: salve Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. A ave é um cumprimento, é salve, bendita seja. E é um cumprimento de amorosidade, de respeito. Ao entrarmos na casa de alguém, deveríamos saudar com amor. E aí vale também, não só para a casa material, mas vale para a casa mental, vale para o coração das criaturas. A obrigação do cristão, daquele que está disposto a levar um pouquinho do que ele consegue, a obrigação dele é saudar o outro com amor, então envolver o outro num sentimento de amorosidade. Se for digna, merecer as bênçãos de vossa dedicação, ótimo, desça sobre ela a sua paz. Porque às vezes entramos em ambientes que não são dignos. E embora saudemos aquele ambiente, a nossa intenção seja boa, nem sempre a recíproca vai ser verdadeira. Mas se a recíproca for verdadeira, não só a saudação, como a onda de amorosidade há de descer sobre aquele ambiente, desça sobre ela a sua paz. Mas para descer sobre a casa do outro a nossa paz, é preciso que nós estejamos em paz. É preciso que nossa consciência esteja tranquila, para que ofereçamos uma onda vibratória muito melhor, mais positiva, de amorosidade àquelas criaturas que estão conosco. Então, orientava Jesus a respeito disso. Mas e se a casa não for digna? E se não for o ambiente favorável? E se aquela criatura, o ambiente mental dela, não é favorável àquilo que estamos desejosos de oferecer, que estamos dispostos, abrindo o nosso coração para oferecer? Se ela não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Parece maldade. Parece que Jesus disse: olha, você desejou a paz, mas ela não é digna. Então, que a paz volte para você. Mas não é maldade. Isso é uma lei da natureza. É lei de reciprocidade. É a onda que bate e não é absorvida pelo outro. O outro eleva um anteparo e esta onda vai e volta. É lei natural, é lei fluídica. Fluidos semelhantes se atraem, fluidos diferentes se repelem e volta à sua fonte de origem. Então Jesus está dizendo que daquilo que nós produzimos, daquilo que nós conseguimos então colocar, é interessante observarmos isto, que se ali não for o ambiente merecedor daquela vibração, a vibração voltará à fonte de origem, que é o seu trabalhador. Então, que ela volte aos vossos corações. Se ninguém
vos receber, porque muitas vezes há o desejo de oferecer, de levar, mas ninguém está interessado, ninguém está desejoso de receber coisa nenhuma, pensamento nenhum, palavra nenhuma, especialmente quando essas palavras vêm solicitar alguma mudança de comportamento. Então, ele nos diz, se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, não quero conversa, não estou aberto para o diálogo, não quero pensar diferente, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés. Isto é, sem conservar nenhum rancor e sem vos contaminar da alheia iniquidade. Olha a recomendação de Jesus. Se ninguém quer te receber, nem quer te ouvir, o que você está fazendo aí? Por que você está gastando o seu tempo, o seu verbo, a sua energia com quem não deseja essa aproximação? Então ele diz, retirai-vos, saia daí, saia desse ambiente, saia dessa ligação com esta criatura que não deseja mesmo. Mas às vezes não podemos sair fisicamente, são relações humanas que nos mantêm juntos uns dos outros. Mas dá para sair mentalmente. Nós não precisamos nos estressar e ficar magoado porque o outro não quis nos ouvir, porque o outro não quis entender. Isso é um problema do outro. Vamos sair do quadro de insistência, de oferecendo alguma coisa que o outro não quer receber. Mas quando ele diz, retirai-vos sacudindo o pó de vossos pés, é porque as estradas do passado eram poeirentas, as pessoas chegavam a uma residência para ser ali hospedado. A primeira coisa que o dono da residência, o seu hospedeiro, ia oferecer era uma vasilha de água para lavar os pés, porque normalmente as pessoas andavam descalças ou de sandálias. Então, para tirar a poeira da estrada, para não contaminar o ambiente doméstico, era uma deferência jogar água sobre os pés, oferecer uma toalha limpa para a pessoa lavar suas mãos, lavar seu rosto, tirar a poeira da estrada. Mas no outro sentido figurado, nós podemos observar que esta poeira também da caminhada da vida é a poeira dos pensamentos, das vibrações negativas, das diferenças que encontramos e que nós vamos acumulando, e tem hora que elas estão a nos sufocar, a nos dificultar até o ato de respirar e de caminhar. Então ele disse, olha, quando você se decidir por deixar uma situação, um local, algo que você não está tendo receptividade, bata os pés para deixar aí até a poeira, quer dizer, não carregue com você nada. E ele ainda reforça nessa passagem do livro Boa Nova, isto é, sem conservar nenhum rancor. Rancor é poeira velha, de atritos da estrada. Melindres, poeira velha. Mágoas, poeiras, são resíduos de vivências. Mágoa, melindre, rancor, ódio, todos esses sentimentos que nos prendem e que pesam, são resíduos de experiências vividas da estrada. E ele dizia, a hora que você quiser verdadeiramente se libertar, vire as costas, bata os pés, não carregue essa poeira, não conserve nenhum rancor por aquela criatura ser do jeito que é, não conserve nenhum rancor e também sem vos contaminar da alheia iniquidade, ou seja, o comportamento complicado é daquela criatura. Por que é que eu vou me contaminar com aquele comportamento inadequado? A iniquidade é a enganação, a mentira,
todas as falcatruas, todos os trambiques da vida. Tudo isso faz parte da palavra iniquidade. Dizendo, olha, você vai se contaminar com a iniquidade alheia, com o modo de ser do outro, com o modo de pensar do outro, em desacordo com a lei de Deus. Bata o pó, deixe essa poeira, deixe isso no ambiente que pertence, que é daquela criatura. Por que é que você vai levar consigo essas dificuldades que é do outro e que simplesmente você está carregando como um fardo tão pesado? Não vale a pena. Anitta, boa noite. Eu não disse boa noite para um punhado de gente. Cláudia, Anitta, a Célia. Nós estamos vendo aqui a fotinho do pessoal. A Cristina disse boa noite. Marília, boa noite. Então, gente, o conselho de Jesus para os seus trabalhadores, se você está disposto a sair para fazer o trabalho do Cristo, levando um ensino, uma mensagem, uma orientação, uma experiência que fez bem para você, que está fazendo bem, que alimenta a sua alma. Se você está fazendo isto e está disposto a isso, não se prenda, não se envolva, não se prenda, não insista com quem não deseja e não se prenda ao fato dessa criatura não desejar, não compartilhar do mesmo pensamento, do mesmo ideal, do mesmo ensinamento. Porque nós vamos carregar um peso daquilo que não nos pertence. Quando ele dizia, olha, você deixe da sua paz, só estará verdadeiramente carregando a paz consigo aquele que consiga ir bloqueando este comportamento que nós temos. Ao nos envolvermos com alguém, queremos que essa criatura seja como pensamos, como agimos. Enfim, é esse o conselho de Jesus para quem quer trabalhar. Porque senão, estas dificuldades são pedras de tropeço para nós. São impedimentos para o nosso caminhar. Não nos permitem a caminhada livre. Dificultam o nosso existir. Então, o conselho dele, deixe isso para lá, para você conseguir passar alguma coisa melhor. Para você conseguir seguir com mais leveza a sua vida. Lembram-se da frase de Saint-Exupéry? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? A questão é, o que é que eu estou cativando? O que é que eu estou aprisionando junto de mim? Porque eu vou me tornar eternamente responsável por isso. Eu vou carregar comigo, e eu posso carregar coisas boas, pessoas de um astral melhor, ideias mais positivas, sentimentos mais nobres, ou eu posso carregar coisas ruins, pessoas mais difíceis, mais pesadas, que eu não consigo me desligar delas, mentalmente falando. Nem estamos falando fisicamente, mas mentalmente. Não conseguimos nos desligar de uma fala mais grosseira, de um pensamento mais inferior. Não conseguimos. Então Jesus está nos dizendo isso, olha, tome atenção, se você quer verdadeiramente trabalhar, vai encontrar. Não valorize mais do que deve ser valorizado, senão a gente desiste, senão a gente para no caminho. Se dermos muita atenção aos entraves que surgem, deixaremos de fazer a nossa parte. São dificuldades que nós vamos encontrar. É preciso encontrar e superar. Dói, nós sentimos, magoa naquele instante, e isto é uma resposta humana de todos nós, mas não podemos permitir que isso faça morada em nosso coração. Não podemos cativar isso junto do nosso coração, porque causará muito prejuízo à obra maior, que é a obra do bem, se nós dermos atenção indevida a isso. Fátima, boa noite. Eu não disse boa noite para você. Dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que
para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. Dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores. Não, Jesus dizia que ele não compactuava e não endossava o pecado, mas ele tinha misericórdia pelo pecador, entendendo que aquele que se envolve ainda em situações difíceis é uma criatura mais frágil, de uma moral muito tênue, muito pequena, sem um conhecimento maior das coisas, sem uma visão maior de si mesmo, da espiritualidade, de Deus, de uma lei que existe, que rege a vida de todos os seres. Então, dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores. Rigor de nossa parte, porque nós ficamos ajuizando o tempo inteiro a vida do outro, julgando aquilo que vemos como pecado. Lembrando aqui, pecare é errar o alvo. Aquela criatura está errando redondamente na vida e ela não está precisando de juízes que apontem os seus erros. Ela precisa de orientadores, de luz, de mestres que iluminem para que ela possa então, enxergando os próprios erros, retificar sua caminhada. Então, quando nós entendermos isso, e ele falava isso aos seus, dizendo, olha, vai haver um dia em que isso não será mais o mais importante, do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença. Entre grandes pecados e aqueles que procuram a Deus com a falsa crença, com o discurso enganado ou enganador para com as pessoas, sem a sinceridade de coração, está tudo no mesmo nível. Não são só os grandes pecados, roubar, matar, que era da época do Cristo, e hoje nós poderíamos encarrilhar mais uma série de situações enganadas do comportamento humano. Não é só isso. Também aquele que se propõe com falsa crença a enganar, a iludir, está tão errado quanto. E precisa ser clareado. É por essa razão, dizia, que vos envio aos seus trabalhadores, como ovelhas ao antro de lobos. Então ele sabia o tipo de pessoas que o mundo continha e ainda contém. Lobos vorazes, rapazes, hienas terríveis que vêm em cima das criaturas, abutres, águias, enfim, nós usamos essas expressões às vezes para identificar o comportamento humano, dizendo fulano é uma cobra, aquele é uma águia. Então nós estamos comparando o ser humano com o comportamento desta ou daquela espécie animal. Jesus disse, olha, eu vos envio como ovelhas. Ele também estava comparando. A ovelha era dócil, obedecia à voz do seu pastor, buscava o aprisco, buscava estar junto daquele pastor, pertencente ao mesmo rebanho, obediente à voz do seu pastor. Então ele dizia, olha, vocês têm a mim como pastor, e há um rebanho de corações cristãos, e eu vos envio como ovelhas, dispostas à paz, à obediência, a permanecerem juntas, ao meio de lobos, ao antro dos lobos, daqueles que oferecem perigo, daqueles que são agressivos, daqueles que são exploradores, daqueles que causam pavor, temor, medo, enfim, daqueles que não receberiam bem, com alegria, a mensagem que eles deveriam levar. Recomendo-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Ele continua comparando ao comportamento animal. Primeiro, a simplicidade das pombas, porque as pombas eram animais oferecidos em sacrifício no templo,
e tinham toda uma simbologia da delicadeza, da simplicidade, da pureza. Então ele dizia: tenham vocês a simplicidade das pombas, recomendo a vocês isso, manter a pureza, a delicadeza e a prudência das serpentes, porque as serpentes, elas observam, elas estão à beira das estradas e observam os transeuntes, o caminho, se está livre ou não, ela se esconde, ela se enrodilha, ela se protege, ela não se expõe gratuitamente. A serpente é hábil nisso, isso então tenha prudência. Eram conselhos que Jesus dava aos seus. Acautelai-vos dos homens, e agora então, deixando a simbologia dos animais a que ele se referia, ele diz: acautelai-vos dos homens, nossos irmãos. E aí, muito lindo da parte de Jesus. Mesmo sabendo de homens de todos os tipos, seres humanos, compondo essa humanidade terrena, com tantas características diferentes, estes seres humanos, ele chama todos de irmãos, porque sim, somos todos filhos de Deus, e se filhos de um único Pai, somos todos irmãos, e é isso que ele chama de irmãos, mostrando a nós, e quando usamos a expressão irmãos em Cristo, estamos nos referindo à irmandade que foi despertada diante dos nossos olhos, dos nossos corações, pelos ensinamentos de Jesus. São os irmãos em Cristo, entendemos a mensagem, e por isso ele diz: acautelai-vos dos homens, nossos irmãos. São irmãos, mas não são confiáveis. Muitos não são confiáveis. São irmãos porque filhos do mesmo Pai, de Deus, mas nem sempre merecem a nossa confiança. Tenha cautela, tenha calma, tenha juízo, preste atenção, porque sereis entregues aos seus tribunais. O homem julga com as suas leis. Ele dizia: você que vai me representar, tenha cuidado, porque eles vão te julgar com as leis deles. Tenha cautela, porque eles te entregarão aos tribunais, em razão simples de não estarem pregando a fé que entendiam ser a única e verdadeira. E por conta de ser diferente, estariam sujeitos a determinadas leis dos tribunais vigentes. É assim até hoje. Em muitos locais é crime. No mundo, nós estamos falando de século 21, deste ano 2020, e nós sabemos que no mundo tem cristãos morrendo por criaturas de outras tradições religiosas que não admitem, não aceitam, os seus tribunais terrenos não aceitam criaturas de outra denominação religiosa e matam. E matam por resquícios de crueldade. Não matam simplesmente, comprazem-se em matar. Vejam a grosseria que ainda está no coração dessas criaturas. E assim vai, pelo contexto religioso, pelo contexto político, pelo contexto social, pela raça, pelas escolhas, assim vai. Estamos sujeitos aos tribunais terrenos, então tenha cautela, cautela com os homens. Sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Alertava Jesus para isso. As religiões que vieram surgindo desde então, já existiam ao seu tempo, que tinham para local de expressão da fé templos, um mais suntuoso que o outro, que mostrava o poder da religião, o poder daquele povo, a grandeza daquele povo, o entendimento de Deus merecedor de tanta suntuosidade. Então ele disse: olha, vocês vão receber açoites dentro desses templos suntuosos. Se entrar ali o ser diferente,
ele corre o risco de ser, sim, agredido, violentado física, moralmente, verbalmente, enfim, açoites, açoites da língua, açoites do pensamento, porque não é só o açoite chicote físico, as vibrações chicoteiam. E haveria esses açoites, porque ali está exilada a ideia de Deus, porque se houvesse verdadeiramente naquele ambiente a ideia de Deus como Pai Celestial de todas as criaturas, não se procederia assim, especialmente naquele ambiente que se considera a casa de Deus, uma expressão nossa, ser humano. Esta referência de Jesus: sereis conduzidos como réus, culpados, como um ladrão comum, ele mesmo foi crucificado ao lado de ladrões, réus, ele experimentou isso, dizendo: sereis conduzidos como réus, à presença de governadores e reis, tiranos e descrentes, a fim de testemunhar a minha causa. Hoje poderíamos não ser levados, especialmente aqui na nossa terra, como dissemos em outros países, sim, isso ainda funciona desse jeito. Mas, vamos dizer, numa democracia em que vivemos, no mundo mais contemporâneo e cosmopolita que vivemos, poderíamos não ser levados a esses tribunais, mas podemos ser levados às chamadas mesas redondas, entrevistas de reportagens, esses quadros televisivos que vemos, onde algumas pessoas se colocam na bancada como verdadeiros juízes, lançando dardos e petardos sobre aquele que está ali para responder sobre este ou aquele assunto. Basta que ele não concorde, basta que ele não entenda, basta que ele não aceite, e ali vai metralhar o outro. Então, são criaturas que se entendem mais como governantes e reis, acima daquele que ali se encontra, tiranos e descrentes, ateus, e vão questionar a fé, e vão questionar a capacidade do outro de pensar dessa ou daquela forma. Discutem sobre Deus, sobre Jesus, sobre transcendência, sobre espiritualidade, sobre veracidade bíblica ou não, ou que fosse de outra obra, de outro elemento que na face da terra tivesse contribuído com um efeito religioso. Discussões homéricas sobre isso. Mais teologais, mais questões de orgulho, de vaidade. E não pensem que no espiritismo, no movimento espírita, não no espiritismo, no movimento espírita nós também não temos coisa desse tipo. Tribunais armados para questionar aquele que trouxe uma visão, e aqueles querem impor um novo olhar sobre o espiritismo, alterando algumas informações que os espíritos deixaram, que estão registradas na codificação. Não, isso não tem mais valor. Passamos por isso ainda. Passamos por essa ideia. Há um grupo no Brasil, eu não estou falando fora do Brasil, que denomina o espiritismo laico. Quer dizer, o espiritismo sem o evangelho. Sem apenas a parte da filosofia e da ciência. Sem o entendimento e a vivência do evangelho, sem Jesus. É laico. Porque a justificativa até que o nosso Estado é laico e que há essa tendência para que o espiritismo seja laico. Como? Se tudo que veio no livro dos Espíritos, no livro dos médiuns que antecedem a publicação do Evangelho, são exemplificados e clareados nos ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinos de Jesus. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo traz única e simplesmente a moral do Cristo. Não se ocupa dos milagres,
não se ocupa das palavras que poderiam trazer dificuldades teologais, não se ocupam dos dogmas, ele se ocupa única e exclusivamente do ensino moral do Cristo para uma vida mais pacífica e mais feliz. E essas pessoas querem tirar. Eu ouço, já ouvi várias vezes, uma pessoa que nos diz assim: eu não entendo, vocês querem fazer semana espírita ou mês espírita, que é habitual no movimento espírita, né? Nós temos as comemorações, então temos lá uma semana de Kardec, uma semana espírita, um encontro. E essa pessoa sempre diz assim: só falando de Jesus, de Jesus, de Jesus. Mas do que mais nós vamos falar? Se não desta moral ilibada que vai dirigir a nossa vida, porque assim escolhemos. Onde vamos buscar a condição de melhoria se não nos ensinos de Jesus? Então falaremos de Jesus. E eu já digo, nem me convide, porque de mim você vai esperar só ouvir isso mesmo. Não me convide, por favor. Eu declino o convite. Porque, gente, nós falamos da filosofia, nós falamos da ciência espírita, mas é um tripé e não tem como separarmos estas partes. Mesmo falando questões da parte filosófica ou estudando fenômenos espíritas contidos em O Livro dos Médiuns, nós vamos sempre convergir para demonstrações desses fenômenos na vivência do Cristo, quando aqui encarnado junto das pessoas. Nós vamos sempre daqueles ensinos do Livro dos Espíritos reportar a ensinos, a falas de Jesus. Não tem como deixar isso de lado. Como? Mas vemos isso. E Jesus alertava para isso aos seus discípulos já naqueles primeiros tempos, que enfrentaria os descrentes, sim. E isso tudo aconteceria a fim de testemunhar a minha causa. Ele tinha uma causa, ele veio por causa de alguma coisa nobre. Ele veio por causa da lei do amor de Deus para com todos. A causa do Cristo é a causa do amor, da fraternidade, da solidariedade, da nossa caridade, da melhoria da criatura, da libertação do ser, das vibrações mais inferiores, de avançarmos um pouco mais, de nos tornarmos, como ele mesmo diz, luzes, porque somos em essência luzes. Essa é a causa. E ele disse: você passará por isso para testemunhar esta causa. E é natural. Quando é que um aluno é avaliado, né? Quando é que ele é visto se ele compreendeu ou não as lições que aquele mestre lhe passou? É no momento da prova, é no momento de um teste, é que ele vai demonstrar verdadeiramente se ele compreendeu a lição ou não compreendeu a lição. É neste momento. Então nós, como cristãos, e também os seus discípulos naquele momento, enfrentariam muitas dificuldades por conta de avaliar mesmo o seu conhecimento, a sua vivência. Mas nos dias mais difíceis, continua Jesus, dizendo que haveriam dias que não seriam só provas. Haveriam turbulências gigantescas na vida daquelas criaturas. E nós estamos vivendo no mundo dias muito difíceis. Dias que muitos chamam de tenebrosos. Momentos que parecem que estão se espichando. Em vez de visualizarmos a luz no fim do túnel, parece que cada vez esse túnel se estende um pouquinho mais. São dias difíceis para todas as criaturas. E para aqueles que levantam a bandeira do bem, não é diferente. Por isso ele disse aos seus naquele momento: nos dias mais difíceis, nos dias dolorosos da humilhação. Porque é interessante que mesmo hoje
Muitas criaturas são humilhadas pela sua fé, porque o outro não tem a mesma fé, ou porque o outro é um descrente, porque o outro é um materialista. Ele humilha aquele que tem fé. Chegam a dizer que pessoas movidas pela fé são ignorantes. Muitas vezes dizem isso, que pessoas que se apegam à oração, isso é crendice, isso é ignorância, não tem uma visão maior da vida. Então há uma humilhação, e ele diz: nesses dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidados como a vez de falar. Quer dizer, não se preocupe nesses dias e diante das humilhações. Não precisa ficar escolhendo palavras, medindo palavras, porque minha palavra estará convosco. O ensino de Jesus no coração dos seus discípulos, as suas palavras gravadas na consciência. O Livro dos Espíritos tem uma questão que diz onde o homem é totalmente livre, na consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. O homem é livre no seu pensamento, através da sua consciência, e a lei de Deus está na consciência do homem. Então, quando ele diz: as minhas palavras estarão convosco, porque estão gravadas na consciência do espírito imortal. Quem ouviu esse ensino, quem recebeu esse ensino, está trazendo consigo, clichetado na mente do espírito, esses ensinos. Então as palavras estão todas em nós. Estão todas em nós. A minha palavra estará convosco, e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. E aí entra o fenômeno mediúnico da inspiração. Muitas pessoas questionavam se Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, teria mediunidade explícita. E ele mesmo fala em suas obras que ele tinha a inspiração. Ele era o médium inspirado. O poeta, as pessoas sensíveis, os pintores, são inspirados diante de um quadro, de um momento, de uma palavra, de um som. Há uma inspiração, ou seja, alguém lá em cima dá uma sopradinha e nós abrigamos aquele fluxo diferente na nossa consciência. Então ele diz que a palavra que está gravada em nós haverá de ser inspirada quanto àquilo que vamos dizer. Tudo está em nós. E às vezes, diante de pessoas que nos procuram, já deve ter acontecido com todo mundo, você na rua, aqui nas nossas redes sociais, você escreve alguma coisa ou manda alguma coisa, ou encontra e diz algo àquela pessoa e ela se conforta, ela se anima, é assim: graças a Deus você foi inspirada por Deus para dizer isso para mim. Olha a consciência do ser humano que sabe desse tipo de mediunidade, já é da parte intuitiva do ser. Ele sabe que a inspiração, quer dizer, alguém sopra, você foi inspirado a me trazer isso, a me mostrar esse caminho, a dizer essa palavra. Foi inspirado por Deus, foi inspirado pelos amigos espirituais. Então, nós seremos também, como os discípulos de Jesus, inspirados. E ele dizia mais: porque não somos nós que falamos. E olha que interessante, ele se coloca dentro desse quadro, traz toda a lei de Deus na consciência, que é o espírito de maior conhecimento, mas ainda assim ele era inspirado por Deus para ter o ensinamento correto. Porque não somos nós que falamos. E por isso que ele dizia que ele falava, ele e o Pai eram um, que ele era aquele que falava a palavra, que o verbo veio através dele, a palavra se fazia através dele. Então todo aquele que estiver conectado com espíritos melhores, pensamentos melhores, também estará sujeito a ter esta
consciência de inspiração e saber, não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Deus é Pai. Não abandona nenhum dos seus filhos. Ainda o mais grosseiro terá grande momento de inspiração no seu existir. E poderá sim ter uma luz, um flash, uma palavra que lhe venha, um convite, e de repente ele é inspirado a fazer alguma coisa que vai mudar a sua vida. É a inspiração, é o Espírito amoroso de Deus que fala em todos nós. Somos seus filhos. Temos essa conexão com o Pai todo o tempo. E por falar em tempo, o nosso tempo chegou ao fim. Então, na noite de hoje, porque continuaremos ainda, na semana que vem, se Deus quiser, voltamos aos estudos. Hoje é quinta-feira, nosso último encontro da semana. Segunda-feira estaremos de volta com a graça de Deus. Quem desejar ver, perdeu alguma coisa, está lá no canal do YouTube Marina Ferri. Vai até lá, tem os nossos estudos. Se inscreva, dê seu like, toque lá o sininho para ser alertado sempre que isso for se iniciar. Também a página do Grupo de Apoio aos Estudos Espíritas no Facebook. Nós temos aí esses recursos que podemos nos utilizar. Então, a semana que vem estaremos aqui. Mas hoje, e continuaremos na quinta-feira que vem, este mesmo 5º capítulo, que ainda não encerramos as recomendações de Jesus para os primeiros cristãos e que serve a todos nós. Crista, boa noite. Cláudia, boa noite. Queremos encerrar esta semana com mais um trecho daquela meditação que temos feito em todo o final. Aqueles pequenas reflexões para o final dos nossos encontros. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação de teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz, o entendimento e te reabilita a sublimidade, e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires do sentimento de seu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia, que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Estende-me, pois, a tua mão, ó alma filha de minha alma, que eu te conduzirei numa sequência de êxtase e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, ampare a todos estes que estão passando momentos difíceis, a todos que estão em processo de desencarnação, a todos que estão em processo de restabelecimento, a todos aqueles que estão nas frentes de trabalho socorrendo as dores humanas, a todos aqueles que têm a responsabilidade da governabilidade no mundo, que possam ter mais clareza de visão, para que consigamos superar momentos difíceis e tenebrosos, mas sabendo que a mão de Deus está a nos amparar. Não estamos sós, não estamos desamparados, apenas momentos de turbulência que passarão, porque a luz se faz diante dos nossos olhos, e que venham as inspirações do alto para fazermos as melhores escolhas do nosso existir. Deus abençoe, Jesus ilumine, muita paz, muita alegria nos corações, muita luz em cada lar, muita proteção
do mundo espiritual, de Jesus e de Deus para todos. Que a Mãe Santíssima nos abençoe hoje e sempre.